foi pedido porque eu dei uma aula na internet para o pessoal de Recife e saiu mal gravado. Então estão me pedindo, vamos rezar, não? Para Nossa Senhora ajudar, mesmo aqueles que faltaram. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, e sois vós as mulheres, tão fruto semente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílios cristãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, Saulo, então, como eu disse, está sendo dado pedido do Emílio, aí, pessoal de Recife, que tiveram essa aula pela internet e ela foi partida. Eu vou aproveitar e escrever, ensinar alguma coisa a mais para diverti-los. É uma aula divertida, interessante, para dar uma porção de informações, mas é divertida, procurar tornar o quanto possível divertido. É sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, para entendê-la, eu vou ter que dar um pouquinho de explicações de táticas de guerra. Vocês vão gostar. Na Antiguidade, na Idade Média, não havia táticas de guerra. Vinha os potiguares contra os tabajaras e se encontravam e quem tinha mais violência ganhava. Não havia táticas. Os tebanos na Grécia fizeram um começo de tática de guerra usando grandes lanças, mas é uma coisa muito incipiente. Os romanos fizeram uma coisa melhor. Os romanos fizeram a legião. A legião era dividida em 3 linhas que multiplicavam o choque. A primeira linha era os príncipes, dos astati, depois os príncipes e os triari. Os astati eram os moços mais fogosos, que iam com maior empuxo no começo, com grandes lanças e batiam no inimigo. A legião era feita em linhas assim, então aqui os astati, 4, depois 3 cortes de príncipes, que eram os veteranos. Quando eles estavam cansados, os veteranos passavam no meio e davam o segundo golpe no inimigo. Quando estavam cansados, vinha a terceira linha, os triari, os terceiros. Então eram 3 golpes, tá certo? E depois revezavam, recomeçava tudo. Usavam, às vezes, a cavalaria nas alas para acertar o inimigo, fazer um abraço e bem cuidado. Era uma tática muito simples. Isso foi em toda a antiguidade. Na Idade Média também. Na Idade Média não havia táticas de guerra, praticamente. Podia-se montar uma cilada, uma emboscada, mas estratégia não existia. Quando começaram as armas de fogo, estou correndo bastante, talvez já passei mais de 1500 anos. Quando começaram as armas de fogo, as táticas mudaram muito. Porque a arma de fogo podia ter um efeito enorme. No começo, as armas de fogo tinham um efeito mais pelo barulho. Cortés, no México, ele tinha 400 soldados, venceu milhões de astecas, pela graça de Deus. Mas ele tinha 16 canhões. Então os livros diziam, mas eles tinham canhões. Aquilo tinha que fazer um estrago enorme. O canhão do Cortés é uma colubrina. Era um tubo de bronze, que dessa grossura tinha um diâmetro assim, punha-se pólvora, socava-se, punha um calço, punha uma pedra, tá certo? Punha fogo na pólvora, jogava a pedra e fazia um barulho. Bum! Se a pedra acertasse, fazia um galo. O mais importante era o barulho. Tá claro, não? O barulho assustava tremendamente os astecas, claro. Isso durou muito tempo. E no século XVII, 1600, foi inventado o mosquete, que deu origem aos mosqueteiros. O mosquete, para vocês entenderem, o mosquete ele começou a ser usado então no século XVII. É o dos 3 mosqueteiros. Né? O mosquete era uma arma enorme de fogo, um fuzil, muito longo. Tão longo que soldado que segurasse o fuzil não conseguia segurar no horizontal, porque pesava tanto que a ponta baixava e ia acertar o dedão dele mesmo. Então, o mosqueteiro tinha que levar com ele uma vara com uma forquilha. Ele fincava a vara, punha o mosquete em cima e apontava, não é isso? Mas tinha que primeiro carregar o mosquete. Então tinha que trazer também na bandalheira, que tinha uma faixa de couro, uma porção de chifres de animais, de bois, etc., cheia de pólvora. Então ele pegava a pólvora, punha no mosquete, tinha uma caixinha com calços, ele botava lá um calço, tá certo ou não? Tinha que trazer também um pavio aceso, tá certo, para pôr fogo na pólvora. Aí ele, depois que armava o fuzil, tinha uma vara para socar a pólvora, tudo você tinha que carregar. Espada, punhal, claro, ele tinha então umas 30 mãos, uns 30 braços para carregar tudo isso. Então fincava a forquilha, punha o mosquete, enchia de pólvora, socava a pólvora, punha o calço, pegava o pavio e aí apontava para ele. Para dar um tiro levava mais de 5 minutos.
Se chovesse, não tinha tiro, porque molhava a pólvora, porque ela apagava o pavio. Se fosse um terreno pedregoso, também não podia dar tiro, porque não dá para fincar o tripé, tá certo? A forquilha, e não dá. Na batalha da Montanha Branca, os tchecos foram liquidados porque eles se colocaram na Montanha Branca e o topo da montanha era de pedra. E não conseguiam fixar os tripés e os mosquetes falharam. Tá claro? Então, era uma arma muito deficiente. Levava 5 minutos para dar um tiro. Quem desse tiros antes ganhava. Tá certo? Para os moços deve estar chato isso aí, tá? Né? Então, para ter mais efeito, todo mundo tinha que tirar junto. Por isso formavam-se os pelotões de mosqueteiros e o comandante gritava, direita, vou ver. Eles se viraram, apontavam, fogo, blum, saiu o tiro tudo junto. Um monte de pedras, tá certo? Era considerado uma vergonha se abaixar ou se esconder. Já ficar esperando aqui. Do fotógrafo japonês. Não podia se abaixar. Então eles ficavam de pé. Eu conto só para diverti-los uma cena sensacional. Na Batalha de Fontenoy, aconteceu o seguinte, isso foi no século XVIII, 1700 e tantos. Os franceses chegaram lá numa noite, uma neblina tremenda, acamparam em um certo lugar. Iam combater os ingleses. Na manhã seguinte, além da neblina, de repente veio um vento e levou embora a neblina. E os ingleses estavam lá, ali, não tinham percebido, estavam um na frente do outro. Tá claro? Então os ingleses, todo mundo correu para se armar, né? Monta os mosquetes, põe o tripé, soca a pólvora, pega o pavio, passa fogo, apagou o meu, uma confusão. Quem atirasse antes ganhava. Aí se adianta um oficial francês, todo empenachado, devagarinho, sem correr, sem pressa, porque enfrentar as balas sem pressa é que era bonito, né? Então, bem devagar, chegou diante dos ingleses, tirou o chapéu, fez uma grande reverência. Monsieur les Anglais, tirez les premiers. Senhores ingleses, por favor, atirem antes. Os ingleses, que são práticos, aceitaram de tirar e atiraram. Mataram um monte de franceses. Os franceses venceram a guerra com a gentileza, ainda mais, você entendeu? Mas então havia gentilezas e havia pressas e afobamentos para tirar o quanto antes. Tá claro? Era uma vergonha se abaixar. Então as tropas ficavam de pé na batalha. Tá certo? Às vezes uma tropa ajoelhava para poder ter 2 tiros, 2 fileiras tirarem juntas. Então meia volta, o governo tirava para cá, depois tirava para lá, direita, esquerda. Tá claro isso? Todos esses movimentos que tem na ordem unida, no ginásio, na física, na educação física, são desse tempo. Tá claro? Napoleão vai destruir tudo isso. Napoleão vai ser um gênio de militar, o maior gênio militar. O nosso Caxias, por incrível que pareça, é um grande general. Olhem, general maçom também, nada católico, mas general era competentíssimo. Conheço poucos generais tão competentes fora alguns europeus como o Caxias, por incrível. Né? Na Guerra do Paraguai fez coisas incrivelmente inteligentes. Napoleão foi o grande inventor da estratégia moderna. Claro. Então, até Napoleão, o que valia era a força, o choque, o valor pessoal, a coragem, a energia do choque, a energia do combate. Tá certo? O que valia era a pontaria, era a rapidez do tiro, mais nada. Com Napoleão vai ser diferente. Napoleão descobriu que quem ganha a guerra são as pernas. As pernas dos soldados que ganharam. Ele fazia um soldado dele viajar, andar por dia de 70, 80, às vezes 100 quilômetros. É uma barbaridade. Os soldados amaldiçoavam de tudo, porque eles chegavam pelos joelhos na batalha, gastavam as pernas. Né? Porque ele descobriu o seguinte, não interessa o número é um preconceito democrático. Não interessa, tem 500 mil do lado de lá, nós temos 50 mil, tem importância. Na guerra de 1914, os aliados invadiram a França com 600 mil homens. Ele tinha 50 mil. Ele dizia, 50 mil homens, moi, cela font 100 mil. 50 mil homens junto comigo são 100 mil. Então, o importante não era, se ele pegar 50 mil para enfrentar os 600 mil, era liquidado. Óbvio. Então ele precisava fazer os soldados andarem rápido. Quando tinha uma tropa russa, austríaca, prussiana, isolada, ele ia com 50 mil contra 10 mil e cuidava. E saía correndo.
tá certo? Ia no outro ponto do terreno para atacar outro grupo de 50 mil, tá entendendo? De 20 mil, e ia fazendo um salame do inimigo, tá? Fatiando o inimigo, tá claro? Então ele ganhou nessa guerra de 1914 com 50 mil contra 60 mil, ganhou mais de 10 batalhas sensacionais, mas só se movimentando. Então, o que ganhava a guerra era o movimento, era o tempo. Tem que ter força num certo lugar e não ter maioria. Não sei se entendeu. Então, o importante é saber se movimentar. Também importante é o ataque. O ataque da vitória. Sem ataque não há vitória. Quem fica na defensiva pode no máximo empatar, mas não vencer. Tem um paralelo com o Alexandre Grande? Como? Com o Alexandre Grande, algum paralelo de... Não. Alexandre Grande era só uns antigos, só força, decisão, energia. Você teve muitas batalhas dele que foi um grupo bem diminuto, né? Mas não, só pelo valor. Não tinha táticas. Não tinha táticas. César, que foi o maior general romano, que tinha trabalhos de engenharia inacreditáveis para fazer cercos, por exemplo, a Batalha de Alesia, uma coisa incrível. César só ganhava dessa maneira. Surpreendentemente para a decisão, chegando rapidamente, batendo firme. Tática mesmo, muito poucas. Muito poucas. Napoleão não. Para ser Napoleão, ele vai fazer estratégias lindas. A Batalha de Austerlitz, aqui não tenho tempo de explicar para vocês. A Batalha de Austerlitz é das coisas mais bonitas que tem de guerra. É um jogo de xadrez simplesmente sensacional. Calculado 10 dias antes da batalha. Tá certo? Vai acontecer isso. A batalha vai começar às 8 horas. Às 8h05, esse general tem que estar aqui com as tropas. Às 8h10, aquele tem que estar lá. Às 10 horas tem que estar aqui todo mundo. Às 10h15 tem que atacar aqui. Tudo controlado. E tudo dando certo. Uma coisa fantástica. Ele tinha muito menos soldados. E ganhou pela manobra. Certo? Uma manobra incrível. Mas ele errou com relação à Rússia. Ele foi invadir a Rússia e muitos morreram congelados, não foi? Mas ele não perdeu nenhuma batalha na Rússia. Não perdeu nenhuma batalha. O frio matou os 400 mil, eles acham. Com sacola e tudo. Com sacola e tudo. O que vocês acham? Alguém queria que perdesse. Óbvio. O comando tinha recebido ordem de treinar o exército dessa maneira para perder. Óbvio. Era para a Alemanha ganhar. Tá claro? Porque todas as guerras são manipuladas. Bem, então eu faço aqui. Aqui está a Bélgica, aqui está a Holanda, aqui vem a Alemanha. Os alemães, da Paris, né? Os alemães entraram na França com toda a decisão. Eles iam ganhar, tomar Paris. Né? Bem, eu não vou dar toda a Primeira Guerra Mundial, porque acho que você perde a guerra. Mas afinal, foram detidos e fizeram as trincheiras. 400 quilômetros de trincheira. Como é que era uma trincheira? A trincheira era um buraco. Aqui põe a terra que tinha cavada, aqui estava o soldado, certo? O fuzil aqui atirando, tá certo? Aqui embaixo acumulava água, sujeira, resto de comida, rato, peste, tá entendendo? Não? Sangue. Isso em 400 quilômetros. Então, as trincheiras eram feitas desse jeito. Né? Depois de 30 metros, tinha outra trincheira atrás. Fosse para recuar, mais 30 metros. Entre uma trincheira e outra trincheira, tinha caminhos sinuosos para a metralhadora não poder pegar o soldado que fugia. Então, uma batalha, a Primeira Guerra Mundial, de 1914, fim de 14, novembro de 14, até 1918, a guerra ficou parada nas trincheiras. Tá certo? A guerra se movimentava 30 metros, 50 metros, 1 quilômetro. Para ganhar, às vezes, 1 quilômetro, morriam 1.400.000 soldados. 700 mil de cada lado. Porque pegava uma trincheira e pegar outra. Tá certo? Se chamava isso a guerra estúpida. Era exatamente o contrário que nós fizemos. A guerra paralisada. Tá certo? Na Rússia, as fronteiras tinham 2.000 quilômetros. É uma coisa louca. Está entendendo?
a guerra ficou paralisada. No fim da guerra, no fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães descobriram determinadas invenções. Então, o rádio, que permitia dar aviso à distância, aperfeiçoaram o telefone, aperfeiçoaram o tanque de guerra. Os tanques de guerra no começo eram máquinas de lavar roupa com 2 soldados dentro. Uma bugiganga, que não tinha força nenhuma. Certo? Começaram a fazer tanques. O tanque não podia ir muito longe, porque o soldado não via nada no tanque. Ele não tinha telefone ou rádio para se comunicar, então não sabia o que estava acontecendo. Tá certo? Os alemães descobriram o rádio e fizeram tanques melhores. Tá certo? Os aviões da Primeira Guerra eram aviões de estrutura de madeira no começo. Tá certo? E de pano, as asas eram de pano. Eles levantavam voo em qualquer pasto. Saia correndo o avião, assustava as galinhas, os bodes correndo do cada lado, saía lá o avião. Subia, levava 2 soldados. Um piloto, outro um atirador. O atirador é escolhido a dedo, com a pontaria. Então, vamos supor, você é o piloto, eu sou o atirador, tá certo? O Geraldo e o Antônio são... O Antônio é o piloto, o Geraldo é o atirador. Então, os aviões chegavam bem perto, todo mundo embaixo parava para assistir, porque era coisa nova. Né? Parava a guerra embaixo. Todo mundo os alemães, o alemão vai ganhar a França, a Lusa Wanda era padrinho. Bom, os dois lá ficavam de pé, ficavam a 25 metros um do outro. Eu apontava para o piloto do outro avião, queria matar o Antônio. O Antônio assustado, que vivia de perto. Ele atirava no Carlos aqui, perdão, no Juarez. Atirava no Juarez. Porque se matasse o piloto, o avião caía e morria os dois. Se matasse o atirador, o avião voltava para o terreno fácil. Tá certo ou não? Então, era um negócio... Como vai? Tá bom? Era uma coisa, um duelo muito próximo, tá claro? Quando caía, aplauso. Quando era só ferido, quando baixava num pasto qualquer, quebrava tudo, atropelava 3 galinhas e recomeçava depois a batalha. O avião, no fim da Primeira Guerra, começou a melhorar um tanto. Então já houve esquadrilhas de caça mais poderosas. Já eram aviões de metal, certo? Então a quadrilha Richthofen, famoso nome agora, né? Por causa daquele assassinato em São Paulo, a esquadrilha Richthofen teve muita importância. A Alemanha perdeu a guerra por causa que no final entrou os Estados Unidos, já tinham... A guerra por causa das trincheiras foi mortífera. Morreu gente na guerra, é uma coisa impressionante. Você vai na França, tem os cemitérios de guerra da Primeira Guerra Mundial, ou então as placas de mortos nas aldeias, é uma coisa inacreditável. Tudo a Primeira Guerra. A Segunda Guerra matou pouco. A Primeira Guerra é uma coisa tremenda, porque nessas trincheiras morria-se de modo mais estúpido possível. Para pegar 50 metros, morriam 100 mil, 200 mil. Está claro? Então foi uma guerra estúpida, mortífera, da qual os alemães tiraram regras interessantes. Eles compreenderam os erros franceses. As trincheiras que inventaram por franceses. Uma tolice monumental. Novamente, é. Porque quando exagerar no ataque, quando for exagero, quando reage, vai exagerar. 880. 880, reage na defesa. E foi essa estratégia militar que depois passou por mundo inteiro. Porque os franceses, durante um período do século XIX, né, a cultura francesa ela foi muito... se tornou uma referência muito grande. Não é só no século XIX. Também hoje. Ainda. Quando a França espirra, o mundo inteiro sopra o nariz. Você não sabia disso? Quem diz isso é um ministro austríaco. Tudo que vem, importante, vem da França. A Alemanha faz filosofia, a França espalha. Tá certo? A Itália ou a Alemanha inventa alguma coisa, a França que espalha. Tudo que tem no mundo vem da França. A França é o centro de tudo. Sempre foi e vai ser sempre. É um povo de uma capacidade extraordinária para influenciar. Então, tudo vem da França. Os nossos livros, Eu li uma vez o Gustavo Barroso elogiando as atitudes do ministro de guerra de uma época, porque estava trazendo oficiais franceses para treinar o exército brasileiro. coitado do Gustavo Barroso. Gustavo Barroso é uma besta. Uma besta. Ele diz que prova que o Brasil é dominado pelos judeus. Pega o Lausanne, da República Brasileira. Pegaram o Lausanne, costa no meio.
empurra um em cima do outro. Fica uma estrela de 6 pontos. Um judeu quebrando o Brasil. Ele é uma tolice, né? Gustavo Barroso é uma das pessoas mais menos incapazes que houve na história do Brasil. Tem livros ridículos. É tudo uma bobagem. Bom, então vamos começar agora a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam proibidos de ter exército, a primeira para a segunda. Eles só podiam ter 100 mil homens de tropa. Não podiam ter tanques, não podiam ter aviões de caça, não podiam ter navios de guerra, não podiam ter submarinos. Estavam proibidos. Claro que eles logo começaram a fazer. Logo que terminou a guerra, os alemães começaram a se preparar e eles treinavam os tanques na Rússia comunista. Treinavam os aviões no Canadá e na Rússia. E sempre se armavam. Quando o Hitler tomou o poder em 1933, ele vai armar a Alemanha rapidissimamente. Certo? Quem descobriu todo o erro das guerras foi um general alemão chamado Hans Guderian. Esse Guderian, já ouviu falar dele? O Guderian foi quem inventou a nova tática de guerra, a Blitzkrieg. O Guderian é um colosso de inteligência. Ele tem um livro interessante chamado Panzer, vale a pena ver. Se vocês quiserem ler um livro interessante sobre isso que eu vou dar, vocês leem também um livro, A Guerra das Ocasiões Perdidas. Eu li esse livro há quase 50 anos atrás e não me lembro mais o nome do autor, mas é sensacional. Eu tenho os mapas ainda. Então... Já tem desenhado lá, né? Como é que é? Vai voltar a passada? Eu vou chegar lá. Então, o Guderian inventou a tática de guerra. A tática era napoleônica. O que ganha a guerra é o movimento. Com Napoleão, se dizia que quem ganhava a guerra era aquele que tomava a capital do inimigo. Certo? O Guderian disse que a capital não tinha importância nenhuma. É óbvio. É óbvio. Certo? Ele vai mudar o objetivo. As trincheiras, elas acarretavam uma drenagem de recursos do país, uma quantidade enorme para a linha de frente. Aqui tem 3 milhões de soldados nesses buracos, em 400 quilômetros. Tem que levar comida, tem que levar bandeira, aspirina, tá certo? Material cirúrgico, munição, tá certo? Gasolina, tem que levar 1000 coisas. Então formava-se um monte de estradas, formavam-se, que se ramificavam mandando toda a produção do país para o centro, para a linha de combate. Então toda a produção era carreada em uma rede de estradas para a frente de combate. O Guderian compreendeu o seguinte, que não preciso pegar a capital do inimigo, eu preciso cortar as linhas de comunicação. Se eu conseguir fazer os tanques, cortar isso, mas não perto, hein? A 200 quilômetros de distância. Daqui até lá, 200 quilômetros. Certo? Daqui para lá de João Pessoa. Está entendendo? Se conseguir cortar, os soldados aqui escutam o caminhoneiro à distância. Epa, o que está acontecendo lá atrás? E na hora da comida, não chegou o sanduíche. Está entendendo? Logo percebe que houve uma coisa séria. Não interessa prender, matar ninguém. O que interessa é cortar as linhas. Que o pessoal daqui da frente se entrega sem combate. Está claro? Então era uma guerra ao mesmo tempo econômica e uma guerra psicológica. Cortar as linhas de abastecimento. Só isso. O problema era como cortar essas linhas. Certo? Os franceses tinham decidido que o tanque de guerra era uma arma secundária, que ele podia ser usado como proteção do soldado. Então, um tanque de guerra grande, atrás dele, 40, 50 anos, tudo escondidinho, com fuzilzinho. Eu assisti isso aqui em 1935, 36, as táticas de guerra francesas, os soldadinhos todos indo atrás do tanque. Cada tanque só podia avançar 800 metros. Os tanques deviam ser colocados à distância, não me lembro quanto que era, 1 quilômetro mais ou menos, cada tanque. Cada tanque, então, era usado como uma pequena fortaleza móvel, mas reumática, porque ela andava só 800 metros e parava, e voltava para trás, com todo soldadinho escondido atrás. O Guderian decidiu o contrário. Nada de fazer isso aqui.
Os tanques são a cavalaria moderna. A cavalaria, antigamente, quando atacava 10 mil homens de cavalaria, eles partiam a galope todos juntos na contramão. O pessoal protestava. Como tem uma flecha, não pode vir pra... Eles não respeitavam na guerra. Estou brincando, né? 10 mil cavaleiros de uma vez, com um sabre na mão, espadagando todo mundo, avançando a galope, passa por cima de tudo, atropela todo mundo. Era um furacão. O tanque devia fazer assim agora. Os tanques são a cavalaria moderna. Tem que soltar os tanques a toda velocidade possível, passando por cima de tudo, num ponto só. Os franceses parramavam os tanques cada quilômetro. É isso? Então, em 10 quilômetros tinha 20 tanques lá, 30 tanques. Os alemães punham, aqui tem o ponto tem a trincheira, né? Eles punham 3 mil tanques de guerra num ponto só. Tá certo? Furaço aqui. Certo? Na Primeira Guerra Mundial, os aviões bombardeio, eles tinham uma eficiência muito relativa, porque o avião voava a 3 km de altura e o bombardeiro fica assim, o bombardeiro pegava uma bomba, certo? E jogava para tirava. Eles não sabiam que a bomba tinha a velocidade do avião, que a bomba fazia uma curva. A bomba não cai na vertical. Por causa da força e velocidade do avião, ela faz isso. E nunca acertavam, entendeu? Então, em toda a guerra, aconteceu só de uma bomba cair num avião, num navio. O comandante devia estar dormindo, porque bastava o navio fazer assim, nunca acertava. Só uma bomba caiu num navio, em 4 anos de guerra. Tá certo? Os aviões então voavam a 3 km, soltavam a bomba. Eu tenho fotografias dos oficiais da aeronáutica pegando as bombas pela janela e atirando a bomba como se fosse uma pedrada. Tá entendendo? Resultado zero. Tá entendendo? Agora os alemães inventaram o Stuka. O Stuka era um avião feio para burro. Eu fiz um Stuka por ela pequenininha. Era um avião que tinha um trem de aterrissagem, eu não sei desenhar, um trem de aterrissagem enorme, umas asas grossas para burro, tá entendendo? Com hélice. Esse Stuka tinha as asas grossas, por quê? Um avião feito de cordas, de pano, se ele mergulhava, caindo com muita velocidade, o vento arrancava as asas e ele caía bem rápido, mas ia até o chão, porque as asas eram arrancadas pela ventania. Por isso os alemães fizeram o Stuka com asas grossas, de modo que ele podia cair numa grande velocidade e as asas aguentavam. Tá claro isso? Tá certo? Então o Stuka era um avião de mergulho. Ele subia até uns 7 km, eu creio. Depois ele mergulhava, ele pesava muito, porque as asas eram grossas. Acelerava, a velocidade acho que chegava a quase 400 km. Mas na queda, com o peso, ele caiu uma velocidade espantosa. Sabe? Eu vi os primeiros filmes de Stuka e os primeiros efeitos de batalha em 1938, 19. Era uma coisa espantosa. Porque os alemães eram muito maldosos. Eles puseram no focinho do Stuka, na frente do Stuka, uma sirene. Então, com a queda e o vento, a sirene girava e fazia um barulho. E aquilo caía, o soldado escutava o avião caindo, olhava, lá vinha o avião em cima. Está entendendo? E com aquela sirene, a sirene teve mais efeito do que todas as bombas, porque o pessoal fugia da sirene. Que vem aí? Está entendendo? Ele caía até 50 metros de altura. 50 metros é um prédio de 17 andares. Ele caía, tá certo? E aí dava uma freada e fazia um looping, você fazia assim, né? E jogava a bomba a 50 metros de altura. A bomba levava 3 segundos para cair no colo do comandante do navio. Quer dizer, jogava a bomba e explodia. Tá certo? Ele subia, o piloto desmanhava, porque tudo não tinha pressurização, era tudo na marra. Então caía o avião e jogava a bomba no colo do freguês. Tá certo? Quando era para tirar com metralhadoras, eles erravam 30 centímetros, era um erro grave. E apontava na cabeça do chofer do caminhão, acertava no estômago.
Claro, entendeu? Marreta do jeito. Né? O maior piloto de Stukas destruiu 600 tanques e caminhões e um navio sozinho ele, com essa técnica. O Stuka teve um efeito colossal, porque ele era uma artilharia aérea. Na Primeira Guerra Mundial, os canhões eram tão pesados que tinham que ser transportados por trens. Então, para levar um canhão daqui até Pau Amarelo, tinha que construir uma estrada de ferro, certo? Vagões especiais. Depois de 15 dias chegava o canhão. Pum! Dava um tiro só. O Stuka voava, caía a bomba onde ele queria, com uma rapidez enorme. Era uma artilharia aérea mobilíssima. Tá claro? O tanque alemão não era o mais perfeito que tinha naquele tempo. O mais perfeito era o tcheco, o Skoda. Mas eram coisas alemãs muito bem feitas. E, no caso, não era o melhor de tudo. O tanque francês era mais poderoso. A chapa era mais grossa, tinha mais tiro, tinha mais tudo. Só que o alemão tinha o rádio. E sem sair para fora, o tanquista sabia onde estava, recebia ordens, vai para cá, vai para lá, tá certo? De 50, 100 quilômetros atrás. Pois não? Boa noite. Boa noite. Então, o Stuka era um avião que era uma verdadeira artilharia aérea móvel. O tanque, como eu falei, passou a ser uma arma poderosíssima, porque ele não tinha limite de ação graças ao rádio. Então, juntando o tanque, o rádio, o avião Stuka, o Guderian imaginou isso. Em vez de atacar, aqui está uma trincheira, em vez de atacar todos os tanques esparramados, juntar todos os tanques com uma tropa de cavalaria num ponto só, um ponto escolhido antes. Os tanques deviam ir longe, não prender ninguém, não matar ninguém, não interessa. Matar soldado, prender soldados é uma tolice. Toque embora, passando os 3 mil tanques pela linha de frente, os franceses ficaram apavorados. Como? Não faziam nada, iam embora. Iam embora 200 quilômetros mais adiante. E aí viravam. E cortavam todas as estradas que faziam manutenção da linha de frente. Claro? Cercavam tudo isso aqui e caía todo mundo aqui. Não sei se entenderam. Bem, atenção. Essa tática foi aplicada, o Guderian escreveu isso em revistas militares, foi publicado, o Estado-Maior francês e inglês estudaram as coisas. Os alemães aplicaram um teste, fizeram uma manobra na Prússia, eles tinham qualquer coisa militar, tinham que chamar observadores ingleses, americanos, franceses. Os exércitos aliados mandaram observadores, viram a tática ser aplicada e o sucesso da manobra. Não sei se entende. Os aliados não mudaram de tática. Os tanques têm que ser esparramados. O tanque não tem uma função maior. Não sei se entendeu. Quer dizer, quem decidiu isso, decidiu que a França tinha que perder a guerra. Quer dizer, as sociedades secretas queriam que a França perdesse. Padre, eu aproveito sua presença para mudar ligeiramente e dar alguma coisa teórica que fica menos. Eu queria economizar esse papel, que eu não sei quanto eu estou usando demais. Toda democracia tem 3 fases. Primeira fase, guerra civil. Segunda fase, demagogia. Terceira fase, ditadura. Isso aqui foi descoberto já por Platão. No República, que eu recomendo que vocês leiam. Vale a pena vocês fazerem reuniões com República e lerem esse diálogo de Platão, que é sensacional. Mas sensacional. Platão não presta, é o pai de toda a gnose. Mas era um homem de uma inteligência incrível. Ele mostra no República que toda democracia termina em ditadura. Não tem escapatória. Porque feita a igualdade,
Ele diz, a democracia é um regime muito divertido, como um manto de arlequim feito de retalhos. Tá certo? Né? É um regime também muito atrevido, em que tudo fica tão igual que até os cachorros ficam parecidos com os donos. Quem domina a democracia é dinheiro, faz a propaganda e que impõe isso ou aquilo. Tá claro? Os que dirigem o poder têm filhos que só querem gozar a vida, porque o papai manda na democracia. E são extremamente corruptos. Tá certo? Feita a igualdade, desaparece a autoridade. Desaparecendo a autoridade, tem abusos contínuos. Roubos, mensalões, sanguessuga, suga-leite, tem tudo que se vier para sugar e sugam. E aí, então, tendo tanta desordem, todo mundo pede, é preciso fazer, por ordem disso, à força. Tá claro? Pede, então, usa a força. Eu não fui em uma feira aqui em Recife. Mas vai em qualquer feirinha dessa e diz, tem que votar os deputados. Então, isso mesmo. Quer dizer, o povo quer estabelecimento de ordem pela força. E é claro que o povo é cego, quer usar força irracionalmente, apaixonadamente. Aí pode haver mortes. Isso é péssimo. Então, você se pega aqui no Brasil. Feita a República, o que acontece? É como se morrendo o pai, os filhos brigam pela herança. Aqui no Brasil, de 1889, quando Deodoro, que era monarquista, proclamou a República contra a vontade dele, o imperador era republicano, o proclamador da República era monarquista. Só no Brasil, pronto. Está feita a bagunça. Feita a República, começou uma bagunça completa, guerra civil. Teve a revolta da Armada, a Revolução Federalista, os canudos, que foi um negócio sério. Tá claro? E depois, o contestado. Houve pequenas guerrinhas civis aqui no Brasil, mas duraram 10 anos. Aí chegou o maçom, Prudente de Moraes, o pacificador, depois tudo em ordem. Começou o rouba-rouba geral. É a fase da demagogia de 1909 a 1930. Rouba-se tudo. Rouba-se na feira, rouba-se nos votos, rouba-se na Câmara de Deputados. Uma roubalheira só. Certo? Na Primeira Guerra Mundial, era o próprio presidente da República que mandava aumentar os preços do armamento que vendia para o Brasil ia para a guerra. Bem, então, roubava-se tudo. Nas eleições, ninguém contava votos. Os votos eram mais numerosos do que os eleitores e que os vivos num lugar qualquer. Era uma roubalheira só. Daí, então, se exigiu a ditadura. A ditadura começou de Getúlio, foi de 30 a 45. Tá certo? Esse sistema aqui, Platão explica ele bem no República. Esse sistema pode ser aplicado internacionalmente. A Revolução Francesa matou o rei e implantou a República no mundo. Houve uma primeira fase de guerras internacionais, que é Napoleão. Depois houve uma fase, no século XIX, de relativa calmaria de apodrecimento geral. A desordem foi tanta que depois da Primeira Guerra Mundial se exigia fazer ordem pela força. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, ditaduras por todo lado. O Mussolini tomou o poder lá na Itália em 1920 e 23. O Salazar já tinha tomado o poder em Portugal, não, tomou um pouco depois. O Franco vai tomar o poder na Espanha. O Almirante Orti na Hungria, Pilsudski na Polônia, o Rei Carol na România. Por toda parte, ditaduras. Tá certo? Aqui no Brasil foi o Getúlio. Tá certo? Na Argentina, tem ditador, no Chile, em toda parte. Havia, então, na Rússia, o Stalin, tá certo? Havia uma tendência para dois blocos. O bloco ditatorial, liderado pelo nazismo, o fascismo, partido nazista, partido fascista, e o partido comunista, aliados, todos aliados. O nazismo e a Rússia eram contra as democracias, França, Inglaterra, Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial era uma guerra entre as ditaduras e as democracias. Ia se decidir quem ia vencer. A terceira fase da ditadura ou a democracia.
Por isso que a guerra só foi desencadeada quando foi feito o acordo militar e diplomático Alemanha-Rússia. Em julho de 1939, de repente, o ministro das Relações Exteriores do Hitler, Ribbentrop, um zero, foi para a Rússia e assinou, diante do Stalin, com Molotov, o Pacto de Aliança Germano-Soviético. A Rússia e a Alemanha estavam de acordo para dividir entre si a Polônia. Está claro? Eram as ditaduras vencendo. O que fizeram as democracias? Nada. 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 O pacto significava guerra. O que tinha decidido a sociedade secreta, isso não tem nos livros de maçonaria. Isso não existe. Como é que eu afirmo que essas coisas são assim? Examinando o que aconteceu. Não se estuda história, ou escutando história de carochinha. Tem que examinar os fatos mais importantes. A guerra é um fato importante. E o que nós vimos nessa guerra? As ditaduras aliadas todinhas entre si. Tá claro? Elas se aliam e querem o mundo está preparado para o comunismo. Aqui no Brasil, todo o clero apoiava o nazismo. Todo o clero apoiava o integralismo. Dom Helder se fez ordenar com camisa verde por baixo da batina. Lá depois ia ficar comunista, mas era nazista. O Dom Armes atacava as greves operárias, depois vai passar para o contrário, vai ser favorável a piqueteiros. Já se passa facilmente de uma ponta a outra, mas sempre na ditadura. Então, havia a decisão de fazer o mundo ditatorial. Por isso a ordem para as democracias era capturarem. Vou aproveitar a presença do padre Nildo para dar uma informação, que é uma informação tremenda. O presidente Roosevelt, maçom, o presidente Roosevelt, ele fez um programa de governo, o New Deal, e acabou sendo reeleito 3 vezes nos Estados Unidos. Ele caminhava por uma ditadura mesmo no país da democracia. Ele não era contra os ditadores. Ele ficou muito tempo neutro na guerra. Os Estados Unidos eram contra a guerra. Aqui no Brasil, o povinho todo, pela propaganda dos jornais, era favorável ao Hitler. Aqui eu lembro, eu estava ali naquele tempo. E já acompanhava a guerra. O Roosevelt corria perigo de perder a eleição em 1936, porque o padre Macaulay, de Detroit, que era um padre que fazia discursos na rádio, tinha uma grande audiência, atacava muito o espírito socialista do Roosevelt. O Roosevelt mandou pedir ao Vaticano que mandasse para lá o cardeal Pacelli, secretário de Estado, futuro Pio XII, para tapar a boca do padre Macaulay. O cardeal Pacelli foi a Nova York, foi aos Estados Unidos de navio, levou lá o cavalinho de cavalgar dele, cavalo elétrico mecânico, foi a secretária dele, irmã Pasqualina, foram lá e taparam a boca do padre Macaulay. E o Roosevelt ganhou a eleição. Em 1939, o cardeal Pacelli foi eleito Papa Pio XII. Ele foi eleito em março. A guerra começou em setembro. Em setembro, a Alemanha atacou a Polônia, e um mês caiu a Polônia com a Blitzkrieg, com essa tática que eu expliquei para vocês dos tanques. Tudo bem? Começou a se pedir paz, porque a Alemanha já tinha conquistado a Áustria, a Tchecoslováquia, agora conquistava a Polônia. Era um país enorme no sul da Europa. Tudo nazista, tudo ditatorial. Na mensagem de Natal de 1939, tem publicado na Vozes. Eu sou sacerdote, o padre Nildo pode verificar, eu tenho essa mensagem de Natal. Primeira mensagem de Natal de Pio XII. A mensagem de Natal pedindo a paz, acabar com a guerra, etc. Tudo coisa normal. No final, diz o Papa Pio XII: queria comunicar aos seus cardeais que acaba de receber uma carta do presidente Roosevelt, que foi trazida pelo Sr. Myron Taylor, rei do tijolo nos Estados Unidos. Então a carta é agregada à mensagem de Natal de Pio XII. Pela primeira vez, numa mensagem papal, é agregada uma
carta de um presidente da República, que começa falando com o Papa, e trata o Papa no centro da carta, my old and dear friend, meu velho e querido amigo, não santidade, que trata ele, que os grandes acontecimentos da guerra permitirão acabar com aquilo que restou da idade das trevas, a idade média. Está na mensagem, né? Rádio Mensagem de Natal, de Pio XII, 1939. Fala contra Eu tenho ela digitalizada, posso mandar. Você tem? Eu tenho. Passa para todos. Posso mandar primeiro. Passa para todos. Pois diz o Roosevelt, a nova ordem do mundo tem dó. Eu tenho. A nova ordem do mundo que vai ser implantada não pode ser a obra de um chefe de religião. Tem que exigir a cooperação de todas as religiões. Foi comigo. Não pode ser implantada por um chefe de governo como ele. Tem que ser todas. Essa nova ordem do mundo que vai ser implantada no mundo, que nós estamos assistindo. A nova ordem com o casamento gay, o divórcio, o aborto, a eutanásia. Essa que o Ben 16 combate. Essa nova ordem do mundo, tá certo? Ela já existe. Silenciosamente ela está sendo preparada. Onde ela existe, onde está sendo preparada silenciosamente. Entendeu? Hã? Nas lojas maçônicas. Então, em 1939 já se dizia o que é ter. A ONU, a única instituição que pode trazer paz à Terra, segundo disse Paulo VI no discurso da ONU. A única instituição que pode trazer paz à Terra é a Igreja Católica com Cristo. Sem a paz de Cristo, não há paz. Eu vos dou minha paz, eu vos dou a paz, eu vos dou minha paz. Não a dou como a dá o mundo. A paz da ONU, essa porcaria que existe toda a paz. Dizia o De Gaulle, aquela coisa em Nova York, a ONU, que Paulo VI, infelizmente, declarou que é a única coisa que podia trazer paz no mundo. A ONU, quando tem uma crise entre uma potência grande e uma pequena, desaparece a potência pequena e a ONU não faz nada. Quando tem uma crise entre uma potência média e outra média, a ONU intervém e desaparece o problema. Quando tem uma crise entre duas potências grandes, a ONU desaparece. É uma porcaria. A nova ordem do mundo. Foi em 1936, nas vésperas da visita de Pageli, que o Roosevelt mandou recolocar no dólar esses sinais da maçonaria. Recolocar. Hã? Ele mandou recolocar. De Washington já. Mandou recolocar uma pirâmide no meio do terreno com os homens comuns. A pirâmide tem 13 fileiras de pedras polidas. A pedra polida é trabalho de pedreiro, em francês maçom. São 13 fileiras para representar os 13 estados, as 13 colônias protestantes dos Estados Unidos, comunistas, todas elas. Todas as colônias protestantes dos Estados Unidos eram comunistas. Comunistas, quer dizer, igualdade absoluta. Algumas delas anarquistas. O comunismo podia ser mais ou menos rigoroso, mas